Eu sou Fábio Suter e aqui tem opinião: abandonados e injustiçados. É o tema que eu quero tratar hoje no programa. O abandono se vê principalmente pela condição que hoje fica o cidadão guabirubense e também o servidor público de Guabiruba. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da nossa região teve que entrar na justiça para tentar garantir um direito líquido e certo e que outros municípios já acordaram. Não se necessitou ir à justiça para o pagamento da licença-prêmio, que todo servidor, antes de 2019, tem direito depois de 5 anos de trabalho com excelência. Teve que se entrar na justiça por falta de sensibilidade de um prefeito que não é sensível nem ao servidor e nem ao munícipe. O caso de Guabiruba, Valmir Zirk. A injustiça se vê porque não só o servidor como a comunidade tem que ir, na última instância, à justiça para garantir o seu direito líquido e certo. O sindicato ajuizou uma ação judiciária contra a prefeitura para garantir um direito líquido e certo do servidor público. Outros municípios, Brusque e região, já acordaram e começaram a conceder a licença-prêmio. Outros têm que esperar, na visão deste prefeito, aproximadamente até 1 ano e 8 meses para poder ter direito, depois de completar o seu período no seu trabalho profissional. E você não ouve uma única voz daquele que deveria tentar buscar a justiça, que é o vereador ou a vereadora. Você não ouve nenhuma manifestação por parte do Legislativo Municipal de Guabiruba. Outra grande injustiça é que o cidadão, essa cometida diretamente contra o cidadão vislumbra a possibilidade de, quando se faz um contrato com o governo federal, esse contrato ser respeitado e cumprido. Ordem superior não exime município de criar ordem inferior e essa prevalecer sobre uma lei federal. É o caso do microempreendedor individual, que para garantir a sua isenção de licença e alvará de localização, por falta de sensibilidade do senhor Valmir Zirk, que não está dando a mínima para a comunidade, mas a comunidade pensa que sim, tem que ajuizar uma ação na justiça para garantir o seu direito. Da mesma forma, a cobrança ilegal desde 2015, que é praticada contra a cobrança de 30 a 50 reais embutidos no carnê do IPTU por impressão. Um dinheiro ilegal, imoral. E que esse ano também foi cobrado, mas a injustiça prevalece aí. Você deve só cumprir o que diz a lei federal. Em Guabiruba, me parece, existe um regime de exceção. Aqui não se cumpre nada e você se sente completamente abandonado. Aonde buscar o seu direito? Somente na justiça. Inclusive com essa cobrança indevida no IPTU, de ressarcimento com correção, juros, dos anos que pagou erroneamente desde 2015. Já são 7 anos, está indo daqui um pouquinho para 10 anos. E aí a injustiça que a gente sente é que o Ministério Público deveria tomar uma atitude, que tem poder para isso. E não se toma nenhuma atitude. Os vereadores também não falam sobre isso. Planta genérica de Guabiruba. Residências no centro da cidade muitas vezes pagam mais barato o seu IPTU do que aqueles que moram mais distantes do centro. Planta genérica. Vereador nenhum e nem o prefeito tem intenção de fazer a atualização da planta genérica. Mais uma injustiça. Tudo isso que só pode ser corrigido com a entrada na justiça
né, o Poder Judiciário para tentar garantir um direito que a Constituição e que a lei federal lhe garante. E você tem que usar essa prática. Aí nós vemos, por exemplo, o Ministério Público se preocupar, e aqui eu vou trazer uma matéria que foi divulgada no jornal O Município, que vai atrás de informações, fora aquela cotidiana e falar o que os outros gostam. O Ministério Público de Santa Catarina pede 17,6 milhões de indenização pela demolição do casarão Strecker, que fica aqui na cidade de Brusque. Com esse intuito, o Ministério Público vai à Justiça para defender um direito de um cidadão pobre que paga pouco o seu INSS. O Ministério Público, apesar de várias solicitações que eu já fiz, e outros cidadãos também, lhe aconselha a entrar e sobrecarregar a justiça para garantir o seu direito. Então, o abandono é total. Mas com relação a esse casarão, o Ministério Público busca a condenação dos proprietários e dos responsáveis pela demolição no valor de mais de 17 milhões de reais e mais danos materiais e danos morais. Mas o proprietário do terreno, eu vou ler aqui a matéria, já em 2009, o proprietário do casarão foi absolvido das acusações de crimes ambientais relativos à demolição do imóvel pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Conforme a decisão do desembargador, o tombamento não foi decretado e o imóvel foi, no máximo, catalogado para inventário imobiliário do histórico, o que não justifica a condenação. A simples inclusão do imóvel em lista de interesse de preservação elaborada pelo poder público, sem que se proceda ao regular tombamento, não configura o crime ambiental objeto da acusação. Tá aí, o tribunal já decidiu, mas mesmo assim o Ministério Público, com dinheiro que a gente não sabe se realmente for concedido, vai ser destinado para quê esse dinheiro? Nessas atitudes, o Ministério Público tem um grande interesse, diferente do interesse do pequeno, que pode fazer, o Ministério Público pode solicitar aos municípios um termo de ajuste de conduta, revogar uma lei que é ilegal em Guabiruba, passar a cobrar o que é certo e não errado. O Ministério Público não tem interesse. Aí a grande injustiça. Quando se fala em valores astronômicos, né, ou denúncias mirabolantes, tem sempre a presença do Ministério Público. No demais, o povo mais simples, mais carente, se vê abandonado. E não é por falta de buscar o seu direito. Agora, se você quiser ter o seu direito, como o sindicato está fazendo, entre na justiça para garantir a licença-prêmio do servidor público. E você, contribuinte de Guabiruba, que votou nesta administração do PP, que continua querendo ter um empresário que é diferente no seu ramo empresarial do público, né? Ele é diferente no privado, continue elegendo esses representantes e Câmara de Vereadores que não falam uma palavra a favor ou brigam em favor do cidadão. É lamentável, mas essa é a realidade. Estamos aqui no YouTube, Instagram e Facebook. Lembrando, a partir do ano que vem, nós vamos estar com um podcast e vamos ter entrevistados. Muitas dessas perguntas e questionamentos que eu faço hoje aqui, quem tiver disposição e tiver coragem de responder ao que é questionado, vai ser convidado no próximo ano para participar de um podcast, uma vez por semana aqui nos nossos canais. Até a próxima!